Meus amados, a paz de Cristo, que o Senhor seja louvado por tudo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é a razão maior da nossa existência na terra, porque na verdade sem o Senhor nada temos, nada fazemos, nada podemos, nada somos. E se somos o que somos, não somos pelo que somos. Somos pelo que o Senhor é. E o Senhor é magnífico. O Senhor é extraordinário. O Senhor é justo. O Senhor é bom. O Senhor é benigno. O Senhor é compassivo. O Senhor é misericordioso. O Senhor é grande. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor é amparo, o Senhor é sustento, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu e alimenta a nossa alma. O Senhor é o nosso Criador, Ele é mais do que ser o nosso Criador. Ele é o nosso Salvador. Ele é muito mais do que ser o nosso Salvador. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é muito mais do que ser o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Pai que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Ele é muito mais do que ser o nosso Pai. Ele é o amado da nossa alma. E a nossa vida só tem sentido nele. Então a ele o louvor, a ele a glória, a ele a sabedoria, a ele a majestade, a ele a honra, a ele o culto, a ele a adoração, a ele a veneração, a ele tudo, a ele todos, porque ele é Deus, 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 fiel em todas as coisas. E quero louvá-lo pela sua bondade, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecer muitíssimo ao bom Deus, ao líder maior desse ministério, pastor Silas Malafaia, por mais uma vez ser generoso para comigo, permitir estar aqui, cedendo o seu altar para proclamar a mensagem do Evangelho e de uma forma muito simplória cooperar com o seu digno, honrado e frutífero ministério. Cumprimentando-o, estou cumprimentando todos os homens de Deus, a diretoria desta igreja, o ministério geral, de forma digna, nobre e honrada, ao lado do pastor Silas Malafaia, ajudam na expansão do reino de Deus. Dentre eles, seu muito digno honrado vice-presidente, pastor Odilton Ângelo, hoje aqui conosco, companheiros da labuta do mestre, pastor Samuel, pastor Vicente, nossa eterna gratidão ao Senhor. E você que deseja compartilhar um pouco da vida cristã, crescer e ter respostas de Deus para algumas situações da vida, eu sugiro este livro, Superando os Getsêmanes da Vida. É um livro que eu trato de uma reação depressiva que Jesus teve, passou dentro do Getsêmane. Como ele superou esta reação depressiva, como ele deu a volta por cima. Em momento algum ele usou a sua divindade, ele usou a sua humanidade. E você vai aprender neste livro uma das grandes lições: não tente ser divino quando você tem que ser humano. Nós fomos ensinados que o homem não chora. Jesus desconstruiu isto. Você nunca vai ver escrito na Bíblia que Jesus sorriu, mas você vai ver 2 versículos escritos que Jesus chorou. Jesus nunca fez do seu coração sepulcro de doenças
emocionais. Ele colocou tudo para fora. E você descobre isto aqui neste livro. Outro livro que vai lhe ajudar muito é este aqui, Tira Minha Alma da Prisão. O maior homem que passou pela eternidade, que motivou todos os seres humanos a adorar a Deus. Um que pulava, dançava, saltava, Davi, e que disse que tudo que tem fôlego adora o Senhor, está no Salmo 142, com a sua alma em prisão, gritando: tire a minha alma da prisão, para que eu volte a louvar o teu nome. E o justo que me rodeiam vejam quanto bem tu tens me feito. A maior prisão do ser humano não é de grade, não é de ferro, não é de aço. São a prisão das almas, da alma, das emoções. E você vai ter uma série de lições aqui. Dentre elas, a alma e a colcha de retalho. Quem é interiorano sabe o que eu estou falando, uma colcha de retalho estampada num leito. Você dá uma série de elogios e de valores. Mas no fundo, aquela beleza é resultado de pedaços de retalhos costurados. Assim, muitas das vezes é a nossa vida. Olham para nós, nos veem sorrindo, caminhando, mas não sabem o quanto a nossa alma está em retalho, está em costura. Como superar isto? Como dar a volta por cima? Você descobre nisto aqui, e ali na saída vai estar à sua disposição. Só não tire o leite, não tire o pão dos teus filhos, e nem utilize seu dízimo. Mas se você desejar, está ali na saída à sua disposição para a glória de Deus. Muito bom ser ministrado pela irmã Midian hoje aqui, Midian Lima. Que Deus continue o abençoando muitíssimo em Cristo. Abra sua Bíblia. Vou usar um texto hoje muito familiarizado aos senhores, um texto muito popular, mas riquíssimo nas suas revelações. Abra sua Bíblia no Salmos de número 23. Abra sua Bíblia no Salmos de número 23. E eu vou usar apenas um versículo. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, registrar a presença do pastor Leonardo, seu companheiro, os amigos que aqui estão. Deus seja louvado. Salmo de número 23. E hoje, o versículo de número 4. O versículo de número 4. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Queridos servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, que hoje me ouve neste santuário, como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, nós estamos diante de um texto bíblico, nós estamos diante de um texto poético, nós estamos diante de um texto veterotestamentário, nós estamos diante de um dos hinos que compõem os louvores de Israel. Nós estamos também diante de um texto profético, mas ao mesmo tempo estamos diante de um texto e de um salmo muito contemporâneo a cada um de nós. Nós estamos hoje situados e conectados ao salmo mais popular da história da humanidade, que é o Salmo de número 23. Mas de todas as riquezas que existem neste salmo, hoje nós vamos trabalhar apenas o versículo de número 4. Se você olhar para o versículo de número 4, você vai ver que existe um vale no versículo de número 4. Se você olhar bem para este vale, você vai perceber que tem uma sombra neste vale. Se você observar bem para este vale, além da sombra, você vai ver que esta sombra não são de árvores, não são de plantações que existem próximo ou à margem do vale.
você vai ver que neste vale tem uma sombra, mas é a sombra da morte. Literalmente e geograficamente falando, o vale da sombra da morte, dentro da cultura pastoril, era o lugar onde as ovelhas, após serem pastoreadas e conduzidas pelo pastor, elas se ausentavam do grupo, fugiam do grupo, e elas não voltavam para o aprisco após o pastoreio durante o dia. E a contagem sendo feita para guardá-las, era pressentida a sua falta. E muitas delas, por saírem do grupo, caíam neste vale, que era um lugar de risco, um lugar de perigo, e muitas delas ficavam dependuradas em pedaços de galhos, ou até mesmo ao fundo do vale, já em óbito, mas algumas feridas também. Era quando o pastor vinha e ia à procura, e quando via muitas das vezes a ovelha pendurada ou ferida, ele colocava em risco a sua própria vida e estendia o seu cajado e colocava no pescoço da ovelha e trazia consigo a ovelha. Este vale é chamado Vale da Sombra da Morte. Mas hoje não vou tratar dele de uma forma geográfica e nem literal. Mas nós vamos olhar para este versículo com uma ótica psicológica e tirarmos segredos, mecanismos, fertilizantes para darmos a volta por cima de situações que aparentemente não têm mais saída, de problemas que não têm mais solução, de circunstância que parece que é o fim, e este versículo vai nos dar segredos para que possamos superar situações que aparentemente não há possibilidade de superação. Este vale da sombra da morte, ele é sinônimo de adversidade, sinônimo de crise, sinônimo de perigo, sinônimo de problemas, sinônimos de tudo que é contrário à nossa vida. Se você olhar para o início deste salmo, você vai ver que esse vale da sombra da morte não foi criado pelo diabo. Você vai ver que este vale da sombra da morte não foi criado pelo próprio salmista. Você vai ver que quem criou o vale da sombra da morte e colocou diante do próprio salmista foi o próprio Deus. Então você precisa entender que nem tudo que acontece contigo é ação do diabo. Nem tudo que acontece com você é culpa sua e responsabilidade sua. Tem coisas que são negativas aos nossos olhos, mas são construções divinas. São permissões divinas. Que não é o diabo que põe, não é o diabo que faz, é o próprio Deus que faz. Que não é resultado da sua desobediência, do seu pecado e nem da sua incompetência ou negligência, mas é Deus que põe. E Deus que colocou o vale da sombra da morte. E Deus não põe por injustiça, Deus não põe por desamor, Deus não põe por infidelidade, Ele põe por algumas razões. Primeiro, porque Ele tem um grande propósito nisto. Segundo, é porque Ele acredita no teu potencial. Terceiro, é que Ele quer te levar em uma dimensão maior e melhor, e que é necessário você passar por este vale, para quando você chegar do outro lado, você não fique soberbo e saiba adorar e glorificar a Deus. Por tudo que acontece com você, tem a mão de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, e você possa retribuir tudo ao Senhor. Mas o salmista hoje, ele vai nos dar alguns segredos para que possamos superar,
para que possamos vencer, para que possamos alcançar os objetivos que Deus traçou por nós. Veja o que diz o salmista no Salmo, versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A primeira coisa que o salmista nos ensina é que ele tem a consciência que diante do caminho dele tem um vale da sombra da morte. Ele tem a consciência que o seu caminho à sua frente não está aplainado, não está limpo, tem risco, tem perigo, tem desafio, tem obstáculo, tem ameaças, tem problemas. Ele tem consciência disto. Nós precisamos entender que na nossa trajetória de vida cristã, nem sempre os nossos caminhos serão aplainados. Teremos perigos, teremos aflições, teremos adversidades, teremos dificuldades. Mas a expressão comportamental do salmista nos ensina como devemos nos comportar diante de um vale da sombra da morte existencial. Ele se depara com o vale da sombra da morte, mas olha a expressão comportamental dele. Veja se ele diz que vai recuar. Veja se ele diz que vai cortar caminho. Veja se ele diz que ele vai voltar atrás. Veja se ele diz se ele vai morrer no vale. Mas veja se ele começa o versículo com o verbo andar. Então vamos meditar um pouco nesse verbo andar. O verbo andar é um verbo de ação. Significa que ele está em movimento. Ele está dizendo, com o verbo andar, tem vale da sombra da morte. Mas este vale não vai me levar à inércia, não vai me paralisar, não vai me mordaçar. Eu sei que tem vale, mas eu vou continuar andando. E eu não vou continuar andando para trás, porque eu não fui chamado para ser covarde. Eu vou continuar andando para frente. Então Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer que este obstáculo, essa adversidade, não é para te parar. Não recue, não volte, não olhe atrás, porque Ele tem promessa para presidiário, mas não tem promessa para covarde. Ele tem promessa para viúvo, mas não tem promessa para covarde. Ele tem promessa para ancião, mas não tem promessa para covarde. Ele tem promessa para os enfermos, mas não tem promessa para covarde. Ele tem promessa para jovens, mas não tem promessa para covarde. Ele tem promessa até para terra seca, mas não tem promessa para covarde. Então está diante do vale, entenda que não é para te matar, não é para te amordaçar, não é para te levar para a inércia. Tem problema? Faça igual o salmista, vou andando. Eu ando, eu estou em movimento, eu estou em ação, vou andando. E se você olhar para o verbo andar ele diz, ainda que eu ande pelo vale, é andando em direção ao vale. Não é o vale que vem à direção dele, é ele que vai na direção do vale. Não é você que tem que fugir do problema, é o problema que tem que fugir de você. Não é o gigante que está diante de ti que te faz correr, é o gigante que tem que correr por causa de você. E até no reino espiritual, não é você que foge do diabo, é o diabo que tem que fugir de você, porque a Bíblia ensina a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É ele que corre, é ele que vai em retirada e você segue avante. Ainda que eu ande, aleluia.
Aleluia! Aleluia! Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E só para a gente ser bem simplório e fazer uma aplicabilidade aqui ao vosso coração. Ele diz assim: eu não temerei mal algum. Veja o que ele diz aqui, vamos pegar essa expressão que ele diz, eu não temerei mal algum. Ele tem consciência que no vale tem maldade. Ele tem consciência que no vale tem perigo. Ele tem consciência que no vale ele está arriscando a vida dele. Ele tem consciência que no vale é tudo contra ele. Mas ele diz, eu não temo este vale, porque eu estou passando por ele. Mas eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. E ele usa um pronome no singular, na segunda pessoa, se referindo à divindade. Ele diz, tem um vale diante de mim, mas eu não temo mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Antes de você dar glória a Deus, vamos viajar um pouco na alma do salmista, para termos fertilizante para a gente vencer as batalhas da vida. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele está diante de um vale. E se você chegar para ele e perguntar assim, você está dentro de um vale? Ele diz, eu estou dentro de um vale. Tem perigo? Tem. Está correndo risco? Estou. E pergunte para ele, e o Deus que você serve está no céu? Ele vai dizer, ele está no céu porque ele é onipresente. Mas você quer saber exatamente aonde ele está agora? Ele deixou o trono, ele deixou os querubins, ele deixou os serafins e veio para dentro do vale. Porque eu estou dentro do vale, e eu sou servo dele, e ele não abandona os céus. Então eu quero que você entenda esta noite, a palavra profética de Deus para você hoje aqui, é que a luta é real, Deus não te ilude, Deus não te engana, você está num campo de batalha, você está num vale, mas Deus não é igual aos homens, que só se relaciona com a gente por interesse. Não, Deus está além disso tudo. Deus não se relaciona com você pelo que você tem, Ele se relaciona com você pelo que você é. Ele permite o vale, Ele te põe no vale, mas Ele não deixa você passar pelo vale sozinho. Ele, por amar você, Ele deixa o trono de glória, deixa os querubins, deixa os serafins que cantam diariamente, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e Ele vai para dentro do vale, só porque você está ali. Por amar você, se preciso for, Ele vai para uma cova. Se por amar você, se preciso for, Ele vai para os vales de ossos secos, como foi com Ezequiel. Se preciso for, Ele vai para dentro da fornalha ardente, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Se preciso for, por amar você, Ele vai para a cova dos leões, mas nada te atingirá, porque tu não estás sozinho, Deus está contigo. E ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte.
Então vamos ver a postura, a lição que nós temos na postura. Ele está andando pelo vale da sombra da morte. E quando nós olhamos e lemos o texto, achamos que o vale da sombra da morte é um terror, é algo tenebroso. Mas veja a postura, ele está andando. E vamos ver a localização. O vale da sombra da morte existe, mas ele está andando. Aí eu pergunto a você, quem é que está embaixo, quem é que está em cima? Se ele está andando pelo vale da sombra da morte, por mais que o vale da sombra da morte seja tenebroso, o vale não está em cima dele, o vale está debaixo dos pés dele, porque ele está andando. Essa luta, esse problema, este inimigo, esta batalha, não é para estar no teu pescoço como jugo, lhe oprimindo, te escravizando. O lugar disso é debaixo dos teus pés. É debaixo dos teus pés. Se você não acredita nisso, você rasgue na Bíblia Marcos 16, que Jesus disse, Lucas 10, 19, Jesus disse, pisarás o leão e a áspide. O leão não é para estar em cima de você, a áspide não é para estar em cima de você, é para estar debaixo dos teus pés. E Deus está dizendo que você vai passar por cima desta luta, você vai passar por cima desse problema, porque a única coisa que é para estar nos teus ombros é a cruz de Cristo, as demais coisas é debaixo dos teus pés. Continue andando, porque ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, continue andando, vai andar, que vai chegar o momento que você vai olhar para frente e você vai procurar o vale da sombra da morte e não vai vê-lo mais, vai ver que ele ficou para trás, porque esse vale ele não é permanente, ele não é fixo, ele é transitório, ele tem seu início, ele tem seu meio, ele tem seu fim. Deus está dizendo hoje, a tua luta vai cessar, as lágrimas serão enxutas, a vitória vai chegar. E para a gente concluir aqui hoje, vou liberar uma palavra profética para a tua vida. Olhe para esse texto novamente. Senhor, diz o Salmo do Senhor é o meu pastor. Veja aí, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Veja se tem a sombra da morte. Não tem a sombra da morte? Tem a sombra da morte. Não tem? Agora veja se no vale tem defunto. Tem a sombra da morte, mas não tem defunto. E eu vou encerrar, comecei com o verbo andar e eu vou encerrar com o verbo consolar. Porque o mesmo que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e teu cajado é um pronome pessoal que está ligado a ele, me consolam. Se ele diz que eu estou sendo consolado, é porque ele passou pelo vale da sombra da morte e não morreu, saiu do outro lado vivo. Porque defunto não recebe consolação, defunto não é consolado, quem é consolado é a família do defunto. E se ele diz que está sendo consolado, é que ele atravessou e saiu vivo do outro lado. Deus me trouxe esta noite aqui, eu estou banhado pelo Espírito Santo, coberto pelo sangue do Cordeiro e inspirado por Deus para dizer para você que me ouve aqui, não haverá velório. Não haverá velório, não haverá velório, não haverá velório. Você pode sair ferido, sangrando, mas não haverá velório. Tem consolo de Deus te esperando. Ninguém vai se alimentar da sua desgraça. Não haverá velório. Ai, de Minoe, Egebaide, que chamam dele, Oberhoe, Debe Owen Keman, Job and
de obe obe shendige dobo obe kemba obe batsamandige obe de bobe emandobe de obe chindige obe hobe ebe chamba de obe kemba dobe ebe chamba dige dobo omai de que obe shendige niwe hobe emandige obe chamba de bobo babacabahamandagai, porque tudo que projetaram contra ti será neutralizado e cairá por terra, porque não haverá velório, não haverá velório, não haverá velório. Se coloque em pé, por favor. Quantos podem levantar essas mãos? E quantos podem adorar a Deus do jeito que você aprendeu? Do jeito que você aprendeu, adore a Ele. Chamandure awa hoba shande be obegobe among hoba awa shamande abada habadagai. Timindi obe akai de obe shamande obe remandia que de obe camando aba chamando rebega abade mohamanda bagai. O Senhor está entre nós hoje nesta casa.